E aí, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube, beleza pura com todos vocês? Na nossa 10ª aula do curso de Patologia, vamos dar uma breve introdução sobre o mecanismo das lesões. Essa é uma aula extremamente rápida, porque nós vamos tratar especificamente de alguns mecanismos importantes na gênese das lesões. Aqui é só para a gente tratar o que nós iremos discutir aí nas próximas aulas. Então é uma aula super rápida, beleza? Então, especificamente, a gente vai falar dos princípios para o desenvolvimento da lesão, que é o norte que nós temos que ter quando nós formos estudar os mecanismos das lesões, e vou mostrar as vias bioquímicas que ocorrem no desenvolvimento das lesões celulares. Obviamente não são todas, eu vou mostrar algumas que são extremamente importantes, que são muito evidenciadas quando nós temos uma lesão celular. Então vamos começar aqui falando da parte do desenvolvimento das lesões. Nós vimos que quando nós temos um estímulo nocivo mediado em uma célula, nós iremos promover uma lesão celular. E aí nós mostramos quais tipos de lesão celular que nós temos, que é reversível e irreversível, mostramos quais são as causas das lesões, mas nós não mostramos as condições para o desenvolvimento da lesão. Nós falamos, a grosso modo, de tempo, disposição e intensidade, mas nós temos algumas características a mais que são importantes para o desenvolvimento da lesão. O primeiro ponto importante é o tempo da exposição que eu falei para vocês, que é no tocante em que uma célula, se ela for exposta a um estímulo nocivo por muito tempo, ela pode ter uma lesão irreversível, certo? Mesmo que ele seja um estímulo leve. Outra coisa é a intensidade da exposição. Se a exposição é leve ou é intensa, isso pode acarretar em diferentes aspectos na lesão de uma célula. Então, por exemplo, um trauma, ele pode ser um trauma físico leve, ou seja, uma leve pancada, ou um trauma físico intenso, por exemplo, uma batida de carro a altíssimas velocidades, nós vamos ter aí uma lesão celular muito severa. Uma outra ocasião é o estímulo aplicado. Dependendo do estímulo, a lesão ela pode ser mais ou menos expressiva. Vamos considerar dois ácidos, por exemplo. Nós temos um ácido fraco e um ácido forte. Um ácido forte, a probabilidade dele causar uma lesão celular é muito maior do que um ácido fraco. Então, o estímulo também conta. Obviamente, a gente pode fazer um paralelo aí em relação ao tempo de exposição em relação ao estímulo que você está aplicando e a intensidade do estímulo que você está aplicando também. E uma condição extremamente importante é o tipo celular afetado. Alguns tipos celulares conseguem resistir mais às lesões do que outros tipos celulares, dependendo do estímulo que é aplicado nessas células. Um exemplo, vamos pegar as células do fígado, os hepatócitos. Os hepatócitos eles são muito mais resistentes a lesões por fármacos, por toxinas, do que, por exemplo, células epiteliais. No fígado nós temos enzimas que vão promover a degradação das toxinas. Já nas células epiteliais nós não temos aí essas enzimas que vão promover esses eventos. Então, se nós expormos esses dois tipos celulares com a mesma toxina, a probabilidade de que as células epiteliais morram primeiro do que as células hepáticas é muito maior. Então veja, esses 4 eventos eles estão sempre interagindo entre si para nós podermos premeditar a lesão celular. E obviamente, quando a gente condiciona esses 4 elementos, nós teremos aí a aplicação do grau da lesão, se ele vai ser maior ou vai ser menor, beleza? Bom, vamos passar aqui para a parte das vias bioquímicas então. Uma coisa importante que a gente tem que pôr na nossa cabeça é que, dependendo do tipo de lesão na qual a célula-alvo é exposta, podemos ter diferentes modulações bioquímicas em resposta ao estímulo agressor. Ou seja, nem todos os estímulos acarretam as mesmas modulações. E, obviamente, nós temos vários tipos de modulações bioquímicas que uma célula pode desenvolver mediante um estímulo agressor. E aí, por exemplo, nós vamos citar aqui para vocês alguns estímulos que nós vamos estudar um pouquinho a fundo os mecanismos desses estímulos, que é a diminuição do ATP. Então a gente já viu mais ou menos aí nas aulas anteriores o que acarreta a diminuição do ATP, mas nós vamos ter uma aula exclusiva mostrando praticamente a grande maioria dos processos que ocorrem caso o ATP diminua. O dano mitocondrial, para vocês terem uma ideia, o dano mitocondrial também vai acarretar numa diminuição de ATP, mas a lesão mitocondrial também desencadeia processos celulares e vias bioquímicas e metabólicas distintas no tocante à diferenciação na diminuição do ATP. Então tem um papel importantíssimo quando nós falamos em dano mitocondrial. Outra coisa é o acúmulo de radicais livres, a resposta
a radicais livres é diferente a resposta obtida pelo dano mitocondrial. São vias bioquímicas distintas e, obviamente, estímulos diferentes podem causar esses danos distintos. E outra coisa importante que a gente vai ter que observar vai ser o defeito nas membranas, no tocante à permeabilidade, ao rompimento nas membranas. Existem mecanismos nas quais nós podemos estudar os defeitos nas membranas acarretadas por estímulos nocivos ou por doenças. Beleza? Então aqui, esses 4 aspectos aí, nós vamos estudar os mecanismos deles no tocante ao desenvolvimento da lesão celular. Beleza? Rapidinho essa aula, tá aí a referência que eu utilizei para essa aula. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno compêndio aqui. Se vocês gostaram, peço que deem joinha, me ajudem a compartilhar o vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube me enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se vocês quiserem participar, se inscrevam aqui no meu canal do YouTube e participem lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tem o meu Facebook particular, se vocês quiserem me adicionar, também pode. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.